Bom dia, internauta. Começa agora mais um Videochat, uma parceria da Coordenação de Participação Popular e da TV Câmara. Lembrando que estamos ao vivo também pela TV Câmara e pelo portal noticias.câmara.leg.br. Hoje vamos conversar sobre o projeto que pede a revogação do Estatuto do Desarmamento. Você é a favor da permissão para porte e posse de arma? E, na sua opinião, com quantos anos a pessoa deve ter o direito de andar armada? Para participar com perguntas e também comentários, acesse o link do bate-papo no portal Câmara Notícias. O endereço, anote, noticias.câmara.leg.br. Outra opção é o telefone 0800 619 619. Deve ser apresentado no próximo dia 10, na semana que vem, portanto, o relatório sobre o projeto de lei do deputado que altera regras para o porte de armas de fogo pela população. O tema desperta discussões acaloradas. Vamos saber por quê. O Estatuto do Desarmamento é de 2003. Ele restringe a comercialização de armas em todo o país e limita o porte de armas. O projeto de lei do deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, vai na direção oposta. Segundo o próprio deputado, a regra passa a ser a permissão para o porte e posse de arma. Pela proposta original, a partir dos 21 anos de idade, qualquer pessoa sem antecedentes criminais e que não esteja sendo investigada em inquérito policial por crime doloso contra a vida ou mediante qualquer forma de violência, poderá ter a sua arma. Para isso, vai precisar apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, de ocupação legal e atestado de sanidade mental. Também deverá ter feito um curso básico de manuseio de arma e iniciação ao tiro. O registro da arma de fogo terá validade permanente e em todo o país. Na prática, o proprietário poderá manter a arma em casa, no local de trabalho e no próprio veículo. No caso do porte de arma, que é quando a pessoa transita com a arma, a pessoa terá que obter uma licença que poderá ser válida no estado ou em todo o país. Mas fica proibido portar a arma de fogo de forma ostensiva em escolas, casas noturnas e em aglomerações. O relator do projeto é o deputado Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia. Ele propôs diversas alterações à proposta original. E é sobre elas que nós vamos conversar a partir de agora no Videochat. Lembrando que este é o Videochat sobre o projeto que pede a revogação do Estatuto do Desarmamento. Lembrando também a você, internauta e também telespectador, que para participar com perguntas e comentários, basta acessar o link que já está disponível no portal Câmara Notícias, noticias.câmara.leg.br, ou ligar grátis para 0800 619 619. Hoje nós vamos conversar sobre o assunto com o deputado Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia. Ele que é o relator na comissão especial do projeto que pede a revogação do Estatuto do Desarmamento. Deputado, bom dia, obrigada pela sua participação. Deputado, que linha segue o seu relatório em relação a esse projeto de lei? Bom dia, Cláudia, bom dia a todos que nos acompanham. Eu penso que o projeto ele está sendo debatido já há algum tempo. E a linha é exatamente no sentido de poder fazer com que o referendo que ocorreu quando da sua aprovação e que, na grande maioria, na média de 65% da população brasileira, rejeitou a linha mestra do Estatuto, que era exatamente a proibição de armas. Nós temos que tentar adequar essa questão do referendo com o Estatuto. Então, a linha que eu tracei na apresentação do substitutivo é a linha de tentar fazer com que, dentro do escopo normatizado pelo Estatuto, de regulamentar armas, munições e o porte, aquisições, venda, etc., nós possamos encontrar um meio termo entre o que o Estatuto prevê como o Código de Armas e o que a população deseja em termos de segurança pessoal. Então, eu tendo o princípio constitucional de defesa à vida,
eu vou estabelecer no relatório algumas alterações que eu considero importantes, principalmente compatibilizando essas duas questões, ou seja, fazendo com que o Estatuto não faça uma ampliação geral em relação a aquisições e porte de armas, mas ao mesmo tempo também permitindo que aquele que deseje exercer o direito constitucional da sua legítima defesa da vida possa fazê-lo dentro de regras estabelecidas. Pelo que eu entendi, então o senhor está meio que transitando entre o projeto original e o que existe hoje em vigor, o Estatuto de Desarmamento. Exatamente. É isso. O senhor não teme desagradar por completo tanto um lado quanto do outro? Até porque, né, deputado, essa questão ela é extremamente polarizada, não é? Há poucas pessoas que transitam ali por esse meio termo. Ou é o Estatuto do Desarmamento tal qual ele está, ou é o extremo oposto, que é mais ou menos o que propõe o projeto de lei, né? Pois é, um projeto polêmico como esse, aliás, eu tenho dados aqui que ele é o primeiro em termos de procura por mídia aqui na Câmara, ou seja, as pessoas estão interessadas no que está acontecendo, na discussão desse projeto. Obviamente que é impossível que você possa agradar a todos, não é? Claro que não existe a lei perfeita, existe a lei possível. E a lei possível é aquela que congrega o maior número de ideias, de convergências e de possibilidades naquele momento da sua aprovação. Então, eu penso que nós estamos caminhando bem. Houve um debate muito grande na Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores no ano passado. Este ano, por conta das eleições, houve a instalação da comissão, mas os debates se processaram principalmente em cima das sugestões que eu, como relator, pude receber. E nós estamos previsto aí, essa semana, fazermos novos debates e para o dia 10, a comissão, através de seus membros, fazerem as sugestões finais para que nós possamos, enfim, levar ele a voto. Vamos ver então, deputado, quais são as primeiras perguntas que já estão chegando, perguntas e comentários. Índio Piragibe diz o seguinte: deputado, primeiro quero dar os parabéns, esse projeto de lei é de extrema importância para a população brasileira, esperamos que não esqueçam da maioria na hora da votação da proposta, é o que diz o Índio Piragibe. Pois é, Índio, eu agradeço a sua participação e digo que nós estamos preocupados com isso, exatamente. E a aquisição da arma, ela pode ser feita através de critérios objetivos que nós estamos colocando na lei, não é? As pessoas têm que estar com determinados requisitos preenchidos para poder comprar a sua arma. E o que queremos também é evitar a clandestinidade. Hoje, como é que existe? O Estatuto vigora e, ao mesmo tempo, você está vendo uma série de armas ilegais, clandestinas, que são objetos, muitas delas de uso por parte dos bandidos, e a população não tem a facilidade que um bandido tem de adquirir uma arma clandestina e fica vulnerável na sua segurança pessoal e familiar. E o que nós queremos é exatamente fechar esse cerco das armas clandestinas, dar a possibilidade do cidadão comum adquirir sua arma para poder mantê-la em sua residência, na sua propriedade rural ou, eventualmente, no seu comércio, na sua atividade comercial, no intuito de fazermos com que a segurança que o Estado hoje deixa de fornecer, deixa de efetivamente atender, fazer com que os cidadãos se sintam mais protegidos e a sua família e a sua vida. Vamos começar a ver, então, alguns pontos específicos, deputado, do seu relatório. Por exemplo, no projeto original, o registro das armas, esse registro não expiraria, não é isso? Ele seria permanente, é isso? No projeto original. No projeto original. No seu relatório, isso vai ser mantido ou alterado? Não, alterado. De que forma? Porque nós queremos fazer com que haja uma atualização do cadastro. Então, a partir do momento que a pessoa adquire a sua arma, nós estamos prevendo um prazo para que ela possa renová-la. Esse prazo hoje é de 3 anos, nós queremos para 5 anos. Vamos estender um pouco mais. Agora, no caso dos agentes funcionais, no caso das pessoas que utilizam a arma como em serviço, membros das Forças Armadas, policiais, etc., nós estamos reduzindo esse prazo para 3 anos no intuito de fazer com que haja uma atualização, porque muitas vezes o treinamento do aparato de segurança, dos que portam a arma e utilizam a arma no serviço, eles são deficientes. Nós conhecemos as dificuldades, então a gente pensa em reduzindo esse prazo da renovação, a pessoa ter mais condições de poder praticar e ser submetido aos exames psicológicos, ao exame de manuseio, que nós sabemos que é importante para quem porta uma arma e quem a detém como posse.
O professor Josué Berlese diz o seguinte: caro deputado Cajado, sou docente da Universidade Federal do Pará e convivo com comunidades ribeirinhas na Amazônia, nas quais se encontram muitos caçadores de subsistência que utilizam armas longas para obter alimento. Com a renovação do registro de posse, envolve altos custos de deslocamento para esses ribeirinhos. Dependendo da localidade, uma passagem de barco pode custar até R$ 400 de ida e volta. O senhor não acha que seria plausível eliminar a necessidade de renovação de registro para armas longas de tiro simples? É a sugestão, a pergunta do professor Josué Berlese do Pará. Professor Josué, a sua pergunta é muito oportuna. E eu diria o seguinte, nós vamos fazer com que duas situações se resolvam diante do problema que você expôs. Primeiro, nós vamos prever um convênio entre as secretarias estaduais e a Polícia Federal, no caso de civis, não é? Para poder receber a documentação e enviar para a Polícia Federal. Porque muitas vezes não existe postos nem agências da Polícia Federal nos estados e isso, de fato, dificulta muito que a pessoa ande regularizada. Esse vai ser uma primeira atitude. E a segunda é diminuir os valores que são cobrados para essas renovações, que de fato são valores altíssimos dentro do escopo de que quanto mais você dificultar para a pessoa, menos ela desejará ter a sua arma, adquiri-la ou manter-se inclusive em dias. Porque para o cidadão comum, se ele é pego com uma arma clandestina, ele vai responder processo e, enfim, e pode ser punido de forma muito dura. Então, nós não queremos isso. Queremos que haja uma facilidade, porém, eu mantenho no projeto para os caçadores a necessidade de fazer o cadastramento para que tenhamos o controle. O que eu penso no projeto é que haja o controle de toda e qualquer arma de fogo, seja de cano longo, cano curto, de pequeno porte ou de grande porte, inclusive de uso restrito ou uso permitido. Quando você fala na redução do valor, há em mente já um valor que o senhor considera razoável, plausível para essas situações? Nós estamos colocando aqui no texto a tabela de valores para registro da arma, emissão de registro de arma, R$50, emissão de registro de arma de fogo usado, R$20, renovação do registro, R$20, ou seja, nós fizemos umas tabelas, exatamente diminuindo bastante esses valores para que qualquer cidadão, seja ele pobre, rico ou com poder aquisitivo mediano, possa ter a sua arma independente da condição financeira de dificuldade e fazer a regularização, que tenha para se deputado, manter tirar regularizada. Isso da clandestinidade. O que nós queremos é isso. Deputado, o Juliano pergunta o seguinte: qual a forma de aprovar a lei sabendo que o Partido dos Trabalhadores é contrário? Juliano, veja, na democracia nós temos que estabelecer o contraditório, os pensamentos divergentes, porém vence quem tiver mais votos. É óbvio que muita gente é contra, eu tenho recebido uma série de sugestões no intuito de não aprovar esse projeto de lei do deputado Peninha, que eu estou apresentando no substituto. Muitas pessoas estão dizendo que isso é um absurdo, que vai ser uma corrida armamentista, que vamos virar uns Estados Unidos. E eu tenho dito o seguinte, que eu defendo uma tese e que nós devamos estabelecer um código de armas. Por quê? Porque hoje já existe. Fala-se em revogação do Estatuto, mas não está se revogando o Estatuto, está se alterando o Estatuto, se modificando alguma das suas premissas e normatizações, cujo referendo disse claramente, através da consulta à população brasileira, que eles não concordavam com a proibição de armas. Então hoje nós temos uma espécie de um buraco negro, porque dentro do escopo do Estatuto proíbe-se radicalmente a aquisição e principalmente o porte da arma. E a população rejeitou essa ideia. Então o que nós estamos tentando é um equilíbrio para que o cidadão que não se sinta seguro possa adquirir a sua arma e, no caso do porte, as exigências serão muito maiores. Nós não queremos que as pessoas entrem com as armas nos coldres, isso não vai virar um faroeste. Como é que fica, de acordo com o seu relatório, a questão do porte? Da pessoa poder transitar com a arma, como é que fica? Pronto, hoje, como é que existe? Hoje é um critério subjetivo. O delegado da Polícia Federal, responsável pela liberação e autorização do porte, ele faz de acordo com o que ele acha que deva ou não fazer. Não existe um critério objetivo na lei. E nós precisaríamos estabelecer um critério para que não fique apenas
na subjetividade, porque tudo que é subjetivo é passível de uma discussão e de uma insatisfação, porque eu concedo de acordo com a minha visão, e a sua visão, quando não é em cima da lei, ela pode ser extremamente discutível. E hoje está assim. Hoje existe claramente uma orientação do Ministério da Justiça para que os delegados não concedam o porte de arma e até na aquisição, no registro da arma, também demorem. Há casos que ficam meses sequer sem um despacho. Então, nós estamos estabelecendo prazos para que o cidadão que queira adquirir sua arma possa apresentar os documentos e o órgão de controle, no caso da Polícia Federal, tem um prazo para poder despachar esses documentos, né, autorizando ou não, de acordo com o atendimento aos critérios que o projeto prevê. E no caso do porte, nós estamos endurecendo. Por exemplo, a aquisição da arma, a compra, tem que ser aos 25 anos. Porque é o nível de maturidade, é o nível de idade que permite que a pessoa tenha uma responsabilidade, tenha a visão completa dos atos que possa praticar. E hoje, o porte, o estatuto prevê que ela pode solicitar e receber de acordo com o pedido. Muitos recebem, outros não recebem. Há casos aqui de deputados que têm, inclusive, porte de arma, que não é obrigatório, é facultativo, e outros que não têm, que foram negados. Se você perguntar a razão, não existe uma razão clara. Então, nós estamos pensando em, com 5 anos da pessoa tendo adquirido a sua arma, não respondendo a processo, não tendo sido investigado por crime doloso, né, estando trabalhando, estando com as certidões negativas da esfera criminal, civil, etc., tudo em dias, ela possa ter o seu porte aos 30 anos de idade. Então é um critério objetivo que, obviamente, pode ser passível de discussão na comissão, de alterações, mas esse é o pensamento inicial que eu estou apresentando no relatório. Bom, esse é o videochat sobre o projeto que pede a revogação do Estatuto do Desarmamento. Lembrando a você, internauta e telespectador, que para participar com perguntas e comentários, basta acessar o link que já está disponível no portal Câmara Notícias, noticias.câmara.leg.br, ou ligar gratuitamente para o 0800 69 69. Estamos esperando a sua pergunta, o seu comentário. Deputado, o Vicente pergunta o seguinte: o senhor acha que se fizesse um plebiscito hoje, qual seria o resultado? O senhor acha que o povo está satisfeito com a situação atual? E aí, acredito que ele esteja se referindo à questão de segurança. É a pergunta do Vicente. Ô Vicente, muito obrigado pela intervenção. Eu acho que não, né? E o referendo de lá para cá, se você for ver os índices de violência, de assassinato, de criminalidade, só fez crescer com a vigência do Estatuto. Então, eu penso que nós temos que discutir essa questão, né? Podermos fazer uma legislação que tenha como princípio, como premissa básica, uma coisa: é um direito do cidadão ele escolher proteger a sua vida ou não. Fala-se muito de que a arma na mão de quem não tem, digamos assim, experiência, que não tem a cultura de andar armado, é prejudicial a ela própria. Eu acho que nós temos que fazer com que essa mentalidade se modifique como? Apresentando determinadas condições e pré-requisitos que a pessoa mude essa visão. Por exemplo, hoje, para se adquirir uma arma, a pessoa tem que se submeter a um curso de manuseio, a um curso de aptidão e a um curso psicológico. A arma não é concedida para quem não tem os critérios psicológicos de poder portá-la e utilizá-la. Então, essas questões, se nós endurecermos na lei, como eu pretendo, aqui no substituto, fará com que cada pessoa possa ter não apenas a responsabilidade, mas o nível psicológico de tranquilidade necessário, como também a expertise, a experiência de saber manusear, atirar e utilizar uma arma. Então nós temos que ser mais exigentes nessa questão, porque muita gente adquire a arma, mas não tem experiência de tiro, não tem experiência de utilizar. Se nós fizermos com que essas pessoas possam ter esses cursos e, por exemplo, a cada prazo de 5 anos renová-lo e continuar atualizando seus cursos, eu penso que a arma pode ser um meio de defesa pessoal. Agora, quem não quiser utilizá-la, tá livre para não utilizar. O que eu penso é que as pessoas que são contra, elas querem que todos ajam dessa forma. E eu pergunto, quem pensa diferente? Quem quer agir diferente? Não poderia? Então, o direito é para ser exercido por aquele que deseje. Quem não quiser, quem não deseja utilizar esse direito,
está livre de não andar armado e não utilizar nenhum tipo de arma. Tentando pensar aqui, fazendo um contraponto, algo do tipo o advogado do diabo, deputado, Pode será fazer. que a questão, quando o senhor fala assim, eu penso que quem não quer, quer que todo mundo pense igual, será que a questão não é que, em certa medida, temendo exatamente o uso de forma equivocada, o uso de forma errada por parte de quem tem a arma, será que o medo das pessoas não é exatamente, não o risco que a pessoa que tem a arma sofre, mas o outro? Quer dizer, eu tô no trânsito, eu estou circulando e tem uma pessoa armada do outro lado e qualquer discussãozinha, um tiro. Será que não é esse o medo, o receio de boa parte das pessoas? Você fala então em relação a discussões de trânsito, a brigas que hoje as pessoas... Briga, qualquer desentendimento, um descontrole por parte de outra pessoa. Obviamente que nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Se existem pessoas que detêm uma arma e você está falando no caso de uma severidade que o substitutivo está apresentando de portar a arma. Ou seja, nós seremos muito mais exigentes, muito mais rigorosos para o porte de arma, porque a posse da arma e o direito da pessoa comprar e mantê-la em sua casa, na sua residência, na sua fazenda ou no seu comércio, ela não pode sair com a arma, tem que ficar lá. Ou seja, quando ela adquirir, vai ficar constando no registro o local de armazenamento dessa arma. Agora, para ele se dirigir no carro, né, em determinados locais, que está proibido, por exemplo, a pessoa não pode ir armada para um estádio de futebol, não pode ir armada para um shopping center, não pode. Não é? Mas para ela, por exemplo, como você disse, portar a arma no carro, obviamente, ela terá um nível de exigência maior e se mesmo assim, né, determinada idade, determinados requisitos, nunca ter sido processado em nada, ele ultrapassar a linha da urbanidade e utilizar a arma de fogo para reprimir uma agressão que não está sendo tão violenta a ponto de ele necessitar de utilizar essa arma. Por exemplo, a pessoa está desarmada e por ele estar armado ele atira na outra por uma discussão de trânsito, a penação, nesses casos, é muito maior do que existe hoje em dia. Então, no meu substitutivo, eu estou radicalizando, digamos assim, a apenação de quem utiliza a arma contra outro desarmado, nem casos como tais. Então, seria um agravante. O crime ficaria muito mais severo para que a pessoa possa cumprir a pena. E eu espero, inclusive, que nós aqui do Congresso, nós deputados e senadores, possamos mudar um pouco a linha de, em vez de flexibilizar as penas dos homicidas, daqueles que praticam crimes hediondos, possamos piorar. Ou seja, possamos dificultar a saidinha, como eu entrei com um projeto para que as pessoas, quando chega nessa época de Natal e etc., possam sair. A pessoa está condenada por crime de reclusão, por crime de assassinato e vai ter saidinha para o Natal. Por que isso? Ela tem que cumprir a pena dela integral, sem esse tipo de benefícios. Nós temos que endurecer as penas. E nesse caso, meu substitutivo endurece mais ainda para quem comete crime. Então a gente deixa esses assuntos especificamente para um outro videochat, porque isso dá horas de debate. Deputado, o Giuliano diz o seguinte: primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade pela participação sobre esse projeto de lei, o 3722 de 2012. Da minha parte, só alteraria a questão do calibre restrito, pois no meu ponto de vista, estamos seguindo parâmetros desatualizados. Hoje existe dentro das especificações de permitido cartuchos que ultrapassam com facilidade a força cinética exigida. Resumindo, poderíamos estar liberando os calibres 357, 49 milímetros, visto que também grande parte dos marginais não utilizam armas de calibre permitido. É a opinião do Giuliano. Pois é, Giuliano, obrigado também pela sua participação, mas veja, eu vou manter essa separação entre uso restrito e uso permitido. O uso restrito é oriundo das Forças Armadas, os funcionais, os trabalhadores na área de segurança, enfim, e acho que a gente conceder, aí sim, como nos Estados Unidos, a pessoa pode comprar lá uma metralhadora. Isso não é, na minha opinião, uma arma de defesa pessoal. Né? Arma de defesa pessoal são armas de pequeno porte. Então, nós temos que imaginar que vamos caminhando para, se for o caso, depois corrermos. Então, eu penso em defesa pessoal, em direito à vida, que cada um possa exercer. E não acho que uma arma pesada, como rifle, como carabina, etc., possa ter, dentro desse conceito, uma adequação. Portanto, eu mantenho essa separação, uso restrito para o aparato de segurança, Forças Armadas, e permitido menor porte para o civil.
O Teobaldo pergunta o seguinte: deputado, o senhor argumenta que o bandido tem mais facilidade em comprar uma arma ilegal do que o cidadão que compra uma arma com critérios legais. Gostaria de lembrá-lo que toda arma comprada de maneira ilegal foi comprada um dia pelas vias legais. A saída para a diminuição dos crimes que envolvem arma de fogo não seria a diminuição dessas armas na sociedade? É o que questiona o Teobaldo. Teobaldo, obrigado pela intervenção. Eu discordo de você, Teobaldo, porque, quer dizer, discordo em parte. De fato, muitas armas que estão hoje na clandestinidade foram adquiridas de forma legal. Mas é esses que entraram através das fronteiras. As que vêm de outros países, como Paraguai, como Bolívia, que entram nas nossas fronteiras, não é, para os bandidos, principalmente os traficantes, os narcotraficantes, e que são depois repassadas para os outros criminosos. Então, não é só dentro do nosso país que se adquire a arma ilegal. Essa possibilidade também, ela advém das que ultrapassam as nossas fronteiras, né, que não são devidamente guarnecidas e que chegam na mão de criminosos e até também, eventualmente, de pessoas civis que não são criminosos, mas que compram também armas clandestinas. Porém, a facilidade de quem está envolvido no crime é muito maior do que uma pessoa de bem, um cidadão comum, de adquirir uma arma clandestina. E o Alex é bem objetivo. Bom dia, deputado. Peço encarecidamente que mantenha o texto original do projeto do deputado Peninha. Ponto final. Respeito sua posição, Alex, mas eu acho que as mudanças aprimoram o projeto. Por que não manter o texto original, deputado? Porque... Já que o senhor está explicitando algumas das mudanças, por que não manter o texto original do projeto? Pois é, aí nós teríamos que especificar ponto a ponto dos que eu altero. Eu posso dizer mas no geral, essa questão, o projeto prevê a aquisição de arma com 21 anos. Até 18, tem gente que pede que possa adquirir arma com 18 anos. Eu penso que seja melhor aos 25 anos. Eu não acho que uma idade de 18 ou 21 possa dar as condições de maturidade psicológicas adequadas para que a pessoa possa comprar uma arma. Não é? Então, eu aumento um pouco essa idade. Por exemplo, a questão da renovação. Né? Eu penso que é importante que você possa renovar e não adquirir uma arma e acabou, você não tem que dar mais satisfação. Eu estou sugerindo que cada arma que seja vendida a partir da aprovação do projeto possa ter um chip para que nós controlemos a vida dessa arma e não apenas como marcação que existe hoje de numeração que as pessoas raspam e acabou. Isso não encareceria, deputado, o valor da arma? Acho que não. No primeiro momento pode ser até que encareça um pouco, mas depois nós vamos nos adequando porque é uma forma mais moderna, mais atualizada, mais contemporânea e mais eficaz de você ter o controle, não é, da vida dessa arma. Outro assunto que eu também altero, o projeto original previa que as secretarias estaduais de segurança pública pudesse dar o porte e fazer o registro. Eu não concordo, eu acho que tem que ser centralizado na Polícia Federal, no caso das armas de uso permitido, e no Exército as armas de uso restrito. Então, essas diferenças para mim são muito conceituais e eu acho que nós temos que ter um projeto, como eu estou tentando expor no meu substitutivo, que tenha um conceito muito sedimentado e você facultar a que as secretarias de cada estado da federação possa receber e autorizar o registro da arma e conceder o porte, eu acho que nós perderíamos um pouco o controle e ficaria, digamos assim, muito mais ampla essa possibilidade das pessoas adquirirem e andarem armadas. Essa pulverização do controle, o senhor acha que pode ser ruim? Eu acho que sim. Deputado, o Vicente diz o seguinte: bom dia, deputado. Como é que o senhor sugere que uma pessoa abaixo dos 25 anos se defenda? O senhor acha que há uma preferência só por vítimas acima dos 30 anos de idade? A ponderação do Vicente. Vicente, não é só acima dos 30. Acima dos 30 seria o porte. Mas a arma de defesa pessoal, é óbvio que uma pessoa aos 21 anos ainda mora com os pais. Claro que pode ser também que tenha 18, 16, 17 que não more. Mas dentro de um conceito que nós estabelecemos de defesa da vida pessoal e familiar, não é? Normalmente as pessoas têm uma idade para constituir famílias e para terem, por exemplo, alguma condição de poderem manter a arma dentro da sua residência, da sua propriedade rural. A questão da idade, ela é muito assim susceptível a críticas e a elogios. Se nós quisermos uma amplitude total e geral, não é, em relação à liberação do armamento, eu poderia botar até com 16, que tem gente que já vota.
aos 16 anos, não é? Então, seria... É sempre um argumento muito utilizado. Não é? Então, eu preferi... Se vota, por que não Eu preferi colocar uma idade um pouco maior, justamente no intuito de fazer com que as pessoas que tenham a condição de adquirir uma arma, ela tem absoluta maturidade, conhecimento e responsabilidade sobre seus atos. Que nós estamos aqui discutindo não apenas o direito da pessoa ter a sua arma, mas o do próximo, em também respeitar e conviver com as pessoas que sabem que podem estar com seus vizinhos com uma arma para se proteger. Ou seja, eu tento aqui equilibrar o direito de um sem que haja do outro que discorde uma certa desnível de pensamento. Deputado, no seu relatório alguma referência em relação àquelas armas de choque, taser? Pois é, as armas de choque, nós estamos querendo fazer uma regulamentação à parte. De que forma? Porque tanto ela quanto essas de paintball, etc., nós achamos que existe uma característica que é um pouco diferenciada da arma de fogo. Agora, a arma elétrica, eu estou tentando estabelecer critérios, né, de choque, elétrica não de choque, como também a de pressão. Por exemplo, as espingardas de pressão, que se chama de potencial menor do que as armas de fogo normais. Então, essas questões, nós estamos dando uma disciplina também, mas deixando que haja uma regulamentação posterior dos seus vários fatores de consequências, né? O Anderson, deputado, diz o seguinte: sabe-se que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Esse projeto não passa e não passará na avaliação do Anderson. Temos que ter uma sociedade pacífica e não mais violenta ainda. Fui policial por mais de 10 anos e a arma de fogo não resolve nada, e ele destaca bem o nada. É a opinião do Anderson. Anderson, de fato, muitos pensam como você. E você, até pela experiência de ter sido policial, como você disse, você tem muita legitimidade para expor suas ideias, mas eu penso muito em que hoje, vamos tomar o caso de uma pessoa que mora numa propriedade rural. Não é? Você mora distante do centro, muitas vezes sem energia elétrica, está você e sua família lá. Qual é a proteção que você disporia se não fosse uma arma para você poder reagir a uma agressão com a outra pessoa, com um agressor armado? Então, essa discussão, quando você foca apenas nos centros urbanos, vamos supor, em residências, em apartamentos, não é? Ela tem um foco, mas se você se transporta para regiões mais distantes, como o caso do professor que disse que muitas pessoas sobrevivem na Amazônia através de arma, espingardas, e não tem outra forma senão promover a sua própria caça, você está desconhecendo uma realidade que existe. Então existe arma para caça, arma para defesa, arma para esporte, para desportistas. Né? Então hoje nós não temos, digamos, uma normatização de armas no Brasil e de munição que possa ser condizente com a nossa contemporaneidade. Por outro lado, o aparato de segurança, que você inclusive fez parte, está claro que não está dando ao cidadão, né, a tranquilidade que ele e sua família precisam. Se nós estamos discutindo esse assunto e com muita gente pensando diferente, aliás, o referendo é uma prova inconteste disso, é porque as pessoas não querem depender apenas do Estado enquanto fornecedor de segurança, porque sabem que hoje é uma falácia. E se essa questão do estatuto, quer dizer, a não arma, fosse por si só um mecanismo de evitar-se a violência, do estatuto, desde o início do seu estatuto, em 2005 para cá, a criminalidade e a violência não tinha crescido tanto como cresceu. Não é? A população cresceu 12% e a violência 19%. Ou seja, os índices, principalmente de morte por arma de fogo, continuam altos. E é um dado que nós queremos chamar a atenção. A maioria das vítimas não são os bandidos, são as pessoas de bem. O Jonathan pergunta o seguinte: o senhor vai acabar com a discricionariedade do delegado na concessão do nosso direito? Pois é, nós vamos, Anderson. Jonathan, desculpe. Nós vamos criar o critério. Não é? Hoje, de fato, existe uma discricionariedade, existe uma subjetividade e é isso que nós estamos tentando evitar. De fato, o projeto prevê a forma que a pessoa possa adquirir a sua arma com critérios objetivos,
a forma como a pessoa possa solicitar o seu porte de arma de forma objetiva, diminuindo, portanto, essa discricionariedade, diante dos requisitos que forem preenchidos por cada cidadão que queira comprar sua arma. Bom, lembrando que esse é o videochat sobre o projeto que pede a revogação do Estatuto do Desarmamento. Lembrando também, você internauta e telespectador, que para participar com perguntas e comentários, basta acessar o link que já está disponível no portal Câmara Notícias, noticias.câmara.leg.br, ou ligar gratuitamente para 0800 619 619. Deputado, o que há a respeito no seu relatório em relação à munição? Como é que fica estabelecida a questão da compra, enfim, da munição? Como é que fica? Pois é, hoje a munição ela tem uma questão de vulnerabilidade muito grande, porque existe a possibilidade de você não ter o controle sobre a venda de munição. Eu tentei no relatório, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, estabelecer que o cidadão poderia comprar a munição e, quando fosse comprar novamente, teria que entregar os cartuchos ou, no caso, o estojo para que houvesse esse controle. Então, vocês teriam obrigatoriamente que comprar um estojo de munições e, ao ter que comprar novamente, entregar o estojo utilizado e comprar um novo estojo. Mas houve muita discussão e o meu intuito foi tentar fazer com que houvesse também, além do controle das armas, o controle das munições. No projeto agora, eu modifiquei. Coloquei que você tenha possibilidade de adquirir até 150 cartuchos por ano de munição e no máximo de 50 por mês. E aí ficaria dessa maneira, poderia funcionar dessa forma? O senhor acha que é suficiente para fazer esse controle? Eu acho que sim, e você também não faz com que haja uma permissividade das pessoas comprarem munições em quantidades elevadas. Até para que não haja depois uma venda no mercado clandestino. O CAL de Blumenau, Santa Catarina, diz o seguinte: é necessário que se faça uma diferenciação entre porte de arma e transporte de armas. Existe isso no seu relatório? Existe. CAL. Existe sim. Nós estamos fazendo, inclusive, para os desportistas, para aqueles que mantêm a sua arma numa residência e quer depois, ou vai de férias, ou troca de local. Nós criamos a guia de tráfego dessas armas. Então, qualquer um que deseje fazer o transporte da sua arma, ele vai ter que fazer pela internet. Inclusive, eu estou prevendo no relatório que haja uma celeridade nesse sentido, para que não tenha que se deslocar até a Polícia Federal, ou enfim, a secretaria que faça convênio com a polícia para solicitar a guia de tráfego. Então, ela entraria na internet, preencheria os requisitos, indicaria os endereços e faria esse trajeto de um ponto a outro, com essa guia de tráfego fornecida pela internet, pela autoridade competente. Até porque aparecem situações emergenciais e às vezes não há tempo hábil, né, para fazer, como você falou, esse deslocamento, vai, espera. A intenção é facilitar isso, mas também manter o controle, para que a pessoa, por exemplo, seja desportista, tenha uma arma, inclusive de calibre maior, e possa andar com ela dentro do carro como se de porte tivesse. O Murilo diz o seguinte: a forma de manutenção do registro atual não está em um critério usual de todos os outros bens móveis. É preciso rever o custo e o prazo desse registro. Vamos mudar o quadro atual, diz o Murilo. É isso, Murilo, muito obrigado. Nós também estamos fazendo. Nós estamos estabelecendo prazos. E no caso do registro, 30 dias para que, dado entrada na documentação, no caso a Polícia Federal, né, possa dar uma resposta. Não o fazendo justificar objetivamente os motivos pelos quais não atendeu o requerimento. Como também todas as questões que digam respeito a alguma autoridade ter que decidir, nós estamos estipulando prazos objetivos para que se cumpram. O Pacheco diz o seguinte: no seu primeiro relatório, o senhor sugeriu que o registro de arma fosse obrigatoriamente renovado. Meu registro de nascimento é um só e, pelo próprio conceito da palavra registro, não há que se falar em renovação. A simples atualização cadastral não seria suficiente? Pergunta o Pacheco. Não, Pacheco, porque a intenção é que nós possamos, na renovação, ver as condições psicológicas e de utilização da arma de cada pessoa. Então, quando a gente pede a renovação, e eu estendi o prazo para 5 anos, no intuito da pessoa se submeter de novo ao mesmo procedimento.
de fazer os exames psicológicos, de fazer as aulas práticas de uso e manuseio da arma, para que nós possamos ter essa atualização cadastral e também daquele que tem a posse da arma. Deputado, o Oscar Messias da Silva, de Pirapora do Bom Sucesso, São Paulo, faz uma pergunta interessante. Gostaria de saber se idosos podem possuir armas de fogo e até quantos anos? Alguma limitação, deputado? Pode, não há limitação nesse particular, apenas, né, na condição da pessoa, né? Nós temos aí idosos que têm ampla e completa capacidade de lucidez, de locomoção, né, de saúde. Então, tendo das condições adequadas que a lei prevê, não existe a limitação. Existe limitação de idade mínima. Não de idade máxima. Que passa pelos exames psicotésticos. Né? Atendendo a esses requisitos, sem problema. Dilari diz o seguinte: gostaria de solicitar que o porte de armas fosse concedido sem nenhuma discricionalidade por qualquer agente público, e sim para os que simplesmente desejam e atendam a todos os requisitos psicológicos e técnicos. E também que não exista período de carência para porte de armas, é o que sugere Dilari. Dilari, veja, quando você fala agente público, você está estendendo todas as categorias. Por exemplo, um servidor público de uma repartição, como aqui na Câmara, a própria Cláudia aqui, que está fazendo esse debate comigo, esse chat, ela poderia andar armada? Seria isso? Olha, eu não penso que pelo critério de ser servidor ou agente público seja um critério a ser atendido, mas sim como cidadão comum, que todos estão classificados nessas questões. Agora, aqueles que detêm a utilização da arma funcional, eu estabeleço sim um critério diferenciado, mas para o restante nós entramos na categoria, né, normal de civil. Deputado, o Chiarelli diz o seguinte: deputado, o senhor já deve ter preparado seu relatório, quase que todo o que foi feito, que o senhor fez diversas alterações ou acrescentou referente à aquisição e ao porte de arma. Como é que ficaria essa questão de calibres restritos, que acho que somente aqui tem isso, acho que ele fala aqui no Brasil, né? Ele está perguntando, então, em relação à questão dos calibres restritos. Veja bem, Chiarelli. Viu, Chiarelli, nós estamos fazendo aqui uma diferenciação. Como eu disse anteriormente, a arma de pequeno porte e a arma para defesa pessoal e as armas que são o aparato de segurança ou segurança nacional, da Força Nacional, do Exército, até tem. São coisas diferentes. Uma pessoa que deseje se defender, ela necessariamente não precisa andar com uma metralhadora. Então isso para mim é uma arma de uso restrito do Exército e das polícias, militar e civil. Então nós vamos diferenciar. Até porque, eu respeito se você pensa de forma diferente, mas o que nós estamos querendo é defender a vida do cidadão que não se sente protegido hoje pelo aparato de segurança, mas que deseja ter uma arma para a sua defesa pessoal. E nós permitimos, sim, a aquisição de 3 armas de pequeno porte, calibre 38, 22, etc., e espingardas de cano raiado ou cano liso, né, para que as pessoas possam ter uma arma de um alcance maior também dentro da sua condição de residência na sua propriedade rural ou no seu comércio. Então, ficaria pequeno porte e também de grande porte, mas não como se fosse uma metralhadora de uso repetido, que essa ficaria exclusiva para o Exército. Deputado, o Tiago diz o seguinte: é essencial que não haja requisitos absurdos para a compra de munições. O senhor realmente acredita ser viável para um indivíduo praticando com sua arma em um estande de tiro ter que recolher cartuchos usados para poder repor essa munição? Pois é, na verdade é isso que foi, Tiago, isso é que foi discutido, não é? Seria muito, digamos assim, difícil mesmo para as pessoas ficarem guardando as suas munições e apresentarem. Porém, nós teríamos um controle muito maior. De fato, a intenção foi essa. Agora, que existiria uma dificuldade para aquele que utilizasse a arma, principalmente em treinamentos, etc., poder a cada tiro que der, guardar o seu cartucho, né, para poder apresentar na compra. De fato, nós tiramos isso para podermos não dificultar muito essa preocupação com as pessoas em relação à apresentação dos cartuchos vazios.
Deputado Rafael diz o seguinte: parabéns, deputado, pela reformulação para que o porte seja após 5 anos do registro da arma como porte. O cidadão com apenas 30 anos poderá usar uma arma, é o comentário do Rafael. É isso, Rafael. Nós tentamos exatamente prever essa possibilidade, né? Que eu acho que uma pessoa nessa idade está com plena maturidade e é um critério objetivo. Agora, eu aqui, Cláudia, e a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando pela TV e pela internet, se tiverem sugestões de outros critérios objetivos que não fique apenas na discricionariedade e subjetividade da autoridade responsável por autorizar a aquisição da arma e, eventualmente, o porte, eu estou aberto para ouvir. Ainda há tempo de fazer uma Claro, eventual alteração? E sim. para qual e-mail essas pessoas podem enviar essas sugestões? Enfim, o seu e-mail corporativo aqui da Câmara? Pode deputado? enviar. Agora, eu Aonde? fico com receio porque da outra vez deu um... Lotou a sua caixa postal? E simplesmente não entrou. Agora, o meu e-mail pessoal é claudio.cajado@bol.com.br. Claudio.cajado, agora vai encher outra caixa postal. @bol.com.br. Então aí fica esse e-mail, a gente já vai fazer uma tardinha para colocar aqui para as pessoas, para que elas possam enviar para claudio.cajado@bol.com.br críticas, sugestões sobre essa questão dos critérios objetivos para aquisição e porte. Para aquisição e porte. E aí a gente continua aqui, deputado, com o seguinte. O Adilson comenta o seguinte: sou favorável à revogação do estatuto, sou empresário, trabalho com sistemas de segurança eletrônica, tenho a minha arma e há 6 anos ele tem essa arma e ainda não conseguiu o porte dele, e ele que é formado na área de vigilância há 20 anos, ele está aguardando há 6 anos. Isso, são situações como essa que o seu relatório está tentando combater, não é, deputado? Essa espera indefinida? Não, e essa espera indefinida até por propositalmente diante da tese do governo de dificultar. Então, você, infelizmente, vai ficar esperando, não tem perspectiva de quando seja autorizado ou não, porque como eu disse, não existe na lei nenhum critério objetivo, não existe prazo. E existe sim, por parte do governo federal, uma intenção deliberadamente de dificultar, mesmo que as pessoas possam adquirir as suas armas e ter o porte delas. 6 anos esperando uma resposta, é inacreditável. Deputado, o Geraldo Abreu diz o seguinte, pergunta: o senhor irá obrigar que militares da ativa, para obter o porte, tenham que ter autorização de um delegado, submetendo dessa forma a pessoa à questão da autorização por parte da Polícia Federal? É isso? Veja... É o Geraldo Abreu. Geraldo, presta atenção, são coisas diferentes. Veja, se você é um membro das Forças Armadas, você tem direito na ativa ao uso funcional da arma, você pode também dispor dela fora. Isso está resolvido. Serviço, está resolvido. Agora, da arma funcional. Agora, para aqueles, por exemplo, os guardas municipais, abaixo de 500 mil da população do município, que nós estamos retirando, ele não vai ter direito ao uso funcional. Agora, por exemplo, se você quer ter uma arma particular fora da utilizada no seu trabalho, na sua função, você vai ter que adquiri-la. E ao adquiri-la, você vai ter que solicitar o porte, de fato, como um cidadão comum, porque é uma arma para uso pessoal, não funcional. Nós estamos estabelecendo essa diferenciação. O Marinho pergunta: não seria melhor a Polícia Civil emitir os registros? Não, eu sou contra, porque, como eu disse anteriormente, se nós deixarmos apenas a Polícia Federal no controle, nós teremos mais facilidade de termos o cadastramento, a atualização do cadastro, de forma ampla do controle das armas e das munições. Então, no caso do civil, se você estabelece as secretarias municipais de segurança pública,
esse controle passa a ser muito mais difícil. E, por outro lado, você não tem um órgão único para gerir toda essa questão, que eu acho que tem que ser gerido com muita responsabilidade, com muita preocupação, com muita atenção, como eu disse, dentro do escopo de que nós não queremos fazer algo que seja de forma inconsequente e absolutamente liberalizada. Nós queremos permitir o direito, porém com um controle muito severo, muito absoluto sobre esse direito das pessoas adquirirem e portarem suas armas. O João Luiz diz o seguinte: o fim da violência passa pela prisão dos bandidos e penas mais duras, não pelo desarmamento das vítimas. Bom, desarmamento das vítimas? Então ele concorda com a questão do foi relatório. O que eu entendi, que a questão é endurecer penas, também. Endurecer na prisão de quem comete crimes, é o que diz o João Luiz, e não desarmar as pessoas. João, eu concordo com você também, mas não é só isso. A questão da segurança, ela passa pelo aparato de estrutura das seguranças públicas, passa pela questão da educação, passa pela questão da economia até, porque as pessoas de baixa condição, que não têm uma oportunidade de estudar, de terem seu emprego, obviamente ficam susceptíveis, ficam sujeitas a que sejam cooptadas pelo crime. Então, a questão da segurança ela é muito mais complexa do que simplesmente dizermos, tem que endurecer as penas. Não, passa pela agilidade da justiça, em acelerar os processos de julgamento, passa também por uma dureza maior na legislação, que eu acho que é muito leniente com quem comete o crime. Nós pensamos muito no sujeito para ser reintegrado à sociedade quando ele comete um crime. Mas a família da vítima e a vítima que perdeu a sua vida, quem é que pensa nela? Quem pensa na viúva que tem que criar sozinho seus filhos diante de um assassinato brutal por um elemento marginal que já está sendo processado por diversos crimes e continua solto? Então, nós temos que ver a questão da segurança de forma muito maior. É a questão da lei, é a questão da justiça, é a questão do ambiente social, é a questão de educação, a questão da empregabilidade, da vulnerabilidade social e também a questão da defesa pessoal que cada um possa exercer. Portanto, eu não vejo apenas como um único viés, mas eu vejo como um contexto que nós temos que, na medida do possível, ir tentando minorar as consequências maléficas que a violência traz no bojo da sociedade. Deputado, o Davi Peixoto parabeniza o senhor pela iniciativa e diz o seguinte: haverá tributação ao cidadão que adquirir uma arma de fogo? Não, a tributação, se ele vai comprar uma arma, ele paga o imposto, óbvio. Mas que é o que já existe hoje. No registro e no porte tem sim taxas a serem pagas também, mas não nos valores atuais, que são extremamente elevados e que é um fator a mais de dificultar que as pessoas possam adquirir suas armas, principalmente as de baixa renda. O Thomas Carvalho é de Belo Horizonte e pergunta o seguinte: como é que ficam as armas com registros antigos caso essas mudanças passem a vigorar? A arma antiga poderá ser regulamentada? Como é que fica essa questão? Anderson, obrigado. Thomas. Thomas, desculpe. Muito obrigado. Foi uma pergunta oportuna e, de fato, nós estamos prevendo um artigo que permita às pessoas regularizar as armas oriundas de compra lícita. Não é? Então, todo mundo que adquiriu a sua arma por terceiros ou por uma loja, enfim, que foi de forma lícita, não foi oriunda de furto nem nada, não é? Ela vai ter que demonstrar essa aquisição, ela pode regularizar. E a intenção é essa, que nós possamos cadastrar todas as armas que existem hoje na ilegalidade, no intuito de fazermos um banco de dados com o controle absoluto de toda e qualquer arma que circule no território nacional. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor, já que ele falou de armas antigas. Ele falou, olha, tem algum documento que comprove isso, mas, por exemplo, digamos, ele herdou uma arma do avô, enfim, não há mais documento que comprove que essa arma foi comprada no ano tal, na loja tal, em alguma cidade. Dificulta um pouco a regularização dessa arma? Como é por exemplo, uma arma antiga como essa, ele pode apresentar a declaração e demonstrar que a arma sempre esteve sob a posse da família, e sempre existe, às vezes você compra uma munição e você tem o comprovante, então você tem provas que demonstram que a arma foi alternativas para comprovar ou herdada de forma exatamente lícita.
O Ricardo Beltrão diz o seguinte: deputado, sou agente de trânsito e diariamente lido com risco de vida ao realizar abordagens a veículos. Retrato disso é a violência sofrida por nossa categoria, retratada diariamente nos jornais. Violência essa que não se limita ao nosso ambiente de trabalho, muitas vezes sendo perseguidos até em nossas residências. Como é que fica o projeto em relação ao porte dos agentes de trânsito? É a pergunta do Ricardo. Nós estamos especificando quais as categorias que poderiam ter esses armamentos, não é? E dentro dessa parte, por exemplo, está aqui o artigo 47. Nós temos os militares das Forças Armadas, policiais federais, policiais civis, né, no uso de calibre permitido, deferido por disposição legal própria aos magistrados, membros do Ministério Público, né, no calibre de uso permitido, a ser concedido pelo Departamento da Polícia Federal aos agentes, guardas e escoltas prisionais, aos guardas portuários, guardas municipais de capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes. E nos calibres de uso permitido, exclusivamente quando em serviço, a ser concedido pelo Departamento da Polícia Federal mediante solicitação da respectiva instituição, aos guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil, agentes operacionais de órgão de proteção à criança e ao adolescente, agentes operacionais dos órgãos de fiscalização ambiental, sanitária, trabalhista e tributária, aos servidores do Tribunal e do Poder Judiciário, dos órgãos do Ministério Público, da União e dos Estados, e as empresas de segurança privada de transporte de valor e de formação de vigilantes. Temos também no calibre de uso permitido, facultado aos cidadãos em gerais, com validade na unidade da federação restrita aos que eles residam. E nos calibres de uso restrito ou permitido, a ser concedido pelo Comando do Exército com validade no âmbito nacional aos integrantes das entidades de desporto, legalmente constituída, cuja atividade esportiva demande o uso de arma de fogo mediante solicitação da entidade. Esse, portanto, são as categorias que nós estamos especificando para poderem... Não contemplou, então, a questão dos agentes de trânsito? Não, mas como guarda municipal, eu não sei se essa característica estaria incluída, como guarda municipal de trânsito, enfim, nas cidades de acima de 500 mil ou de 50 a 500, com autorização da Polícia Federal. Se ele quiser, então, ele pode enviar um e-mail para o senhor? Pode. Fazendo essa argumentação em relação aos agentes de trânsito. Então, Ricardo, se você quiser, claudio.cajado@bol.com.br. Você pode enviar essa argumentação para o deputado. Se for o caso, já tem a tarja no ar com o e-mail do deputado, para que, se for o caso, ainda há tempo hábil, né, deputado, de eventualmente, se for o caso, o deputado considerar pertinente, incluir essa categoria dos agentes de trânsito. O Schumann pergunta o seguinte: como é que fica para nós vigilantes a nova lei, caso venha a ser aprovada? Temos que fazer todas as aulas e exames novamente para poder comprar uma arma? Pois dentro dessa questão de vigilante, mas vigilante de empresa... Ele não especificou, ele apenas falou vigilante. Então, por exemplo, tem muitas prefeituras que têm o cargo de vigilante e que não estariam na condição de ter a concessão da arma. Então, precisa especificar claramente qual seria essa categoria. Que dentro das que eu li estariam previstas, as que eu não li não estariam previstas. Rapidamente, deputado, o nosso tempo está terminando, temos só 3 minutinhos. O Rafael Casas, não sei ao certo a pronúncia, diz o seguinte: deputado, na minha opinião, policial e magistrado não pode ter o porte somente em seu estado e sim nacionalmente, pois policial é policial em qualquer estado, de farda ou não. Os magistrados, a lei é específica, né? Prevê o porte nacional, mas em relação aos policiais, só nos seus estados. Mas no caso de deslocamento, tem a questão, como eu já especifiquei, da guia de trânsito, né? Então a pessoa pode solicitar, especificar a motivação e tem o seu porte para especificamente aquele fato, através da guia de trânsito solicitada pela internet. Rapidamente, deputado, dia 10 é a data prevista para a apresentação do relatório, é isso? Qual é a sua expectativa em relação à votação desse relatório? Bom, isso depende muito da comissão. Nós estamos com um prazo, nós estamos fazendo as audiências públicas, ouvindo, debatendo, mas obviamente que a previsão definida pelo presidente da comissão, o deputado Marco Montes, é de no dia 10 apresentar o relatório e a discussão e votação. Pelo que o senhor já percebeu nas suas conversas, deve ser uma votação apertada pela eventual aprovação? Eu acho que eu não vou aqui me antecipar, mas existe uma tendência forte da aprovação, porém, obviamente, a gente não pode prever como se dará
essa discussão e como será a sessão. Eu espero que as ideias possam ser debatidas, os argumentos apresentados e, como eu disse anteriormente, a democracia se faz através da maioria. E a partir da votação do relatório na comissão, segue para plenário, é isso? Deputado Cláudio Cajado, muito obrigada pela sua participação. Ora, foram muitas perguntas, não foi possível fazer todas as que foram enviadas e elas serão encaminhadas ao senhor posteriormente. Muito obrigada, deputado. Eu que lhe agradeço, Cláudio, a todos os que nos acompanharam também e uma boa tarde a todos. Olha, nosso tempo acabou. Esse foi o videochat sobre o projeto que pede a revogação do Estatuto do Desarmamento. O videochat foi promovido pela Coordenação de Participação Popular aqui da Câmara dos Deputados. Eu lembro aos internautas e aos telespectadores que todo esse material vai ficar disponível no nosso portal câmaranoticias.leg.br e as perguntas e comentários vão ser encaminhados ao deputado Cláudio Cajado. Participe também das enquetes promovidas pela Coordenação de Participação Popular. O endereço enquetes.câmara.leg.br. Participe e exerça a sua cidadania. Muito obrigada pela sua companhia. Até um próximo programa. Tchau.